Está bem. Ah, tá. Ok, obrigada, Hugo. Ah, tá, Alexandra, também. Pronto, já sabe, já lhe disse mais ou menos o que é que o meu canal pretende, não é? E divulgar pessoas que têm capacidades e para as pessoas que quiserem ter alguma consulta, para estarem à vontade com a pessoa. Realmente é fidedigna e responde a qualquer pergunta. Sim. E então, pronto, pedi-lhe para me dar esta entrevista para as pessoas tomarem conhecimento do seu trabalho. E o que eu lhe ia pedir era basicamente dar uma história, portanto, contar um bocado do seu, como é que há pessoas que têm estas capacidades desde pequenos, ou foi desenvolvendo, eh, às vezes há pessoas que têm traumas e que a partir daí essas capacidades se revelam, como é que aconteceu consigo? Bem, no meu caso é totalmente diferente e não teve nada a ver com traumas, na verdade. Mas sim, às vezes é um facto que há certas situações na vida que depois catapultam a pessoa ou se calhar despertam um pouco mais, vá lá, essas capacidades que já lá estão. Não, no meu caso, e antes de mais, Alexandre, obrigado. Eu dei uma vista de olhos também, obrigado pelo convite. Eu dei uma vista de olhos lá no canal, acho Nada, que é eu é que interessante ter agradeço. informação disponível. E principalmente no que torna a médiums ou canais aqui em Portugal, acho que faz muito bem, de facto, e é muito bem É. esse tipo de trabalho que mostra de Uhum, alguma forma aquilo que é feito atualmente em termos das áreas holísticas e espirituais. uhum. Mas respondendo à questão, e se calhar partilhando um bocadinho aquilo que foi o meu percurso, não, foi um pouco mais leve, não teve a ver com grandes traumas. Eu desde miúdo, pronto, tem que ser assim, que tem que se começar, se calhar todos começam um bocadinho desta forma, mas é um facto. É que as áreas holísticas e espirituais, para mim, desde miúdo, sim, houve sempre um entusiasmo, uma curiosidade. Eu sempre fui um miúdo com uma grande imaginação. Eu lembro-me de brincar com os Playmobis e com o Lego, com grandes filmes na minha cabeça de magos e de feiticeiras Uhum. e que mandavam poderes mágicos. Portanto, enquanto miúdo, sempre tive uma imaginação muito fértil e sempre muito ligada, de facto, ao fantástico. Ao fantástico, ao mágico, ao esotérico, ao misterioso. E desde miúdo, porque desde miúdo eu tinha, lembro-me perfeitamente desta experiência, eu devia ter os meus 9 para 10 anos, quando nas brincadeiras com os miúdos lá ao pé da minha avó, no Feijó, com os miúdos da rua, uma das minhas amigas da altura me traz um livrinho, que era o livrinho de orações da Cruz de Caravaca. Não sei se Uhum. já ouviu falar da Cruz de Caravaca. Não, não. É um símbolo religioso que até está associado mais a histórias em Espanha. Creio que vem daí a origem da Cruz de Caravaca, de um santo qualquer. Pronto. Aquilo era um livrinho com uma série de orações. E eu achei aquilo, meu Deus, aquilo era fantástico. Parecia que me estavam a mostrar um livro de magia. Uhum. E eu que aquilo era um livro de magia. Olha, Alexandra, acho que esse livrinho foi muito bem aquilo que catapultou todo um mundo muito fantástico, muito de imaginação, para algo que se começou a tornar mais concreto, mais específico na minha vida, já mesmo de muito novo. Então eu lembro-me que a partir daí, tudo o que era, portanto, isto estávamos nos anos 80, 90, não é? Não havia acesso à internet, acho que ainda nem havia internet, então tudo o que era livros que eu, físicos, naturalmente, que eu podia apanhar, que tinham a ver com áreas holísticas, espiritualidade, práticas até de magia, magia, a chamada magia tradicional, depois também por magia mais a alta magia, que é a magia cerimonial. Portanto, eu desde pequeno, até por volta, se calhar dos meus 16, aí dos 9 aos 16 anos, andei muito a explorar todas essas práticas holísticas e espirituais, mas derivado muito de um interesse, de um Uhum. entusiasmo, de um será que. Uhum. E foi sempre por aí, não por desafios, não por coisas más na minha vida que me tivessem acontecido. Nada disso foi o que despoltou, de facto, o interesse e o entusiasmo nas áreas holísticas, mas tudo muito confortável, muito em paz com o que era. Ok? Uhum. Será se posso Veio muito dizer? naturalmente, não é? Muito Veio muito naturalmente. naturalmente, de facto, muito naturalmente, através de coisas que provocavam entusiasmo, que me faziam querer saber mais, até que há uma fase que se calhar não podia deixar de ser, eu entro para a Igreja Evangélica. Eu tive um percurso, Uhum. não sei, quase uns.
10 anos, vá, uns 8, 9 anos talvez, de, de crente evangélico ali cerrado, ao ponto de, quando entrei para a igreja, queimar tudo o que era livros. Ah, que horror! Eu crucifico-me. Eu crucifico-me de ter queimado livros e o meu primeiro baralho de cartas de tarô foi tudo queimado naquela altura, num pequeno ritual, porque eu não podia estar ligado a coisas de magia e de bruxarias e de espiritismo. Não podia, e claro, não podia à mãe, àquilo, não é? E houve esse processo em que, de alguma forma, pus de parte, de lado, Uhum, completamente, tudo o que era, vá lá, área holística, uhum, espiritual, esotérica, pus de parte durante uns bons 8, 9 anos em que estive associado à Igreja Evangélica, para voilá, não tarda dali a uns poucos anos também, lá está, 8, 9 anos, a minha vida dá uma volta, acabo por sair por casa dos meus pais, o que eu tinha 18 anos na altura, Alexandre, quando saí a primeira vez, tinha acabado de fazer os 18 anos, quando saí da casa dos meus pais, para ir viver para a Costa da Caparica, o que me afastou da Igreja Evangélica que era no Miratejo, eh, uhum. aqui em Almada. E a partir daí fui-me desvinculando, 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 até que me voltam a oferecer um baralho de cartas. Coitado, o universo tinha esse plano já para si. É um facto. Não, e até posso partilhar antes algo muito, muito precoce até. A minha mãe não é de todo uma mulher ligada às áreas holísticas e espirituais, não é crente sequer no catolicismo. É uma mente muito aberta, digamos assim. Mas ela ainda eu não tinha nascido, não, eu estava ela grávida de mim. Ela comprou uma coleção. Estão ali os livros. Comprou uma coleção pronto, nos anos 80, naturalmente, Uhum, em 81, que era Ciências Ocultas e Parapsicologia. Uma coleção de 9 livros, do qual o volume 6 foi queimado no tal ritual na igreja. Ok. Mas já aquilo estava dentro de casa. É a forma como eu uhum. hoje olho para trás e digo, mas por que raio, mãe, é que tu foste comprar É esta verdade. uma coisa que Sim. tu não ligas nenhuma. Isto Uhum. era para mim. Era, exatamente, estava Eu mesmo. tenho em brincadeira. Mas se calhar de alguma forma, não é, Alexandre? Se calhar de alguma forma aquilo estava dentro de casa e teve dentro de casa a minha vida toda, que eu era pequenino e olhava para aquilo e adorava aqueles livros e o sexto livro, o sexto volume que tinha, eu lembro-me, era o que tinha significado das cartas de tarot. Eu adorava aquele livro, mas lá está, desconectei-me, parte da igreja, saio da igreja, isto já, não é, aos meus 18 eu saí de casa dos meus pais, desvinculo da Igreja Evangélica nessa altura e mais tarde, uns meses depois de eu estar a viver sozinho, uma das colegas, a viver sozinho, a partilhar casa com amigos, uma das minhas amigas oferece-me um baralho de tarot. Pronto, e a partir daí, naturalmente, eu direi, baralho de tarot, uau, fantástico, ok, um bocadinho a receio, porque vinha com muita bagagem da Igreja Da Evangélica, igreja, de pois, não exato. podes e de não deves. Mas acabo por me render e aquele entusiasmo voltou de todo novamente, ciências ocultas, ordens cerimoniais, tive quase, a determinada altura, a ir para o Brasil. Oh meu Deus, vamos juntar uma ordem mágica e esotérica que, para ser em língua portuguesa, era ali que eu tinha hipótese. Havia mais perto, eu estou a falar da Ordem Hermética da Aurora Dourada, eles têm templos em Londres, eu podia ir para mais perto, mas não era a minha língua nativa e aquilo estava-me ali a criar um, Vou entrar. um entrave, mas pronto. Um, Resumindo, se calhar aqui um bocadinho este percurso, porque depois também fiz várias coisas, lá está, eu juntei-me, acabei por estudar na ordem hermética da Aurora Dourada, mas à distância, tive 2 anos a trabalhar com eles, acabei por fazer o primeiro grau e transitar para o segundo. Ah, mas não é brincadeira estar ali associado àquela ordem, porque eles têm temas como a astrologia, a cabala, o tarô, portanto, eles misturam uma série de áreas nos seus ensinamentos, o que é fantástico, é interessante, Uhum. mas continua a ser inglês. E o próximo nível, ou seja, para transitar de grau, para evoluir nos graus, já tinha que começar a ir fazer as iniciações presenciais. Uhum. Ok, não, esqueçam lá, isso já é mudar demasiado a minha vida para uma coisa que eu já depois, ao fim dos 2 anos, comecei a perder um bocadinho o entusiasmo e o interesse, acabei por me retirar também da ordem. Sou professor de yoga, isto Uhum. só para contextualizar aqui em termos de tempo, a partir de 2012,
toda a área holística e espiritual começa a ganhar estrutura. Já não era uma coisa só de mim para mim, do meu entusiasmo, da minha curiosidade, as minhas filosofias espirituais e religiosas que eu seguia, mas começou a ser fluir de mim para o outro. E isto vem com a entrada do projeto do Contrato Cósmico, em 2012. Foi assim que eu o encontrei, através Ah, do contrato pronto. cósmico. Tem sim, Exato, Alexandre. trabalho deles aí. Eu conheci o Pedro Correia por volta dessa altura, 2011, 2012, ainda eu estava a trabalhar no Banco Santander Tota, e já há alguns anos que estava lá, um, e sempre com o interesse nas áreas holísticas e espirituais, mas depois vem o Contrato Cósmico por volta de 2011, 2012, porque o Contrato Cósmico já existia, era um projeto que já tinha alguns anos só com o Pedro Correia, e nessa altura ele convida-me para fazer parte do projeto, e nessa fase eu começo então a dar uma estrutura diferente a todos estes ensinamentos, práticas. Nessa altura faço a minha formação enquanto mestre de Hatha Yoga. Nessa altura faço também. Isto depois eu saí do banco, portanto, em 2011 saí do banco, na verdade, para ir fazer um curso de meditação Vipassana em Espanha, de 15 dias. Como pretexto de ir fazer esse curso, despedi-me do banco nessa altura e fui para a Espanha, até pensando eu que ia para o Algarve. Veja bem que eu pensei também escrever num curso no Algarve, para saber os bilhetes que ia para lá, para os confins de lá de Espanha, dos montes, lá no meio do nada. Fui, aceitei a experiência, fui. Mas num retiro, não é? Eles têm que ficar isolados. É um É, retiro Giro espiritual. pretende recriar exatamente o isolamento. Apesar Uhum. de, eu lembro quando eu fui fazer o curso, Alexandra, estavam à volta de umas 120 pessoas a fazer o curso, mas depois há segregação de sexos, ou seja, senhoras para um lado, homens para o outro, e por mais que estejamos com pessoas, durante esses 12 dias, o curso é 11 dias, só termina ao 12º, por mais que estejamos com as pessoas, não falamos com ninguém, nem sequer olhamos diretamente para ninguém. Enquanto se caminha sempre a olhar para o chão, e é uma experiência. Focarem mesmo a É focar-se. o mais isolamento Uhum. possível que se conseguir, sendo que há pessoas à nossa volta, mas não se fala com ninguém, nem se olha diretamente com ninguém, nem à hora da refeição, em que estávamos todos de facto juntos, mas também senhoras de um lado que nem as víamos, homens do outro, e não deixa de ser uma experiência super enriquecedora. Eu recomendo para todos, mas sublinho o desafio que aquilo tem, eram uns 120, mas se calhar uns 50 terminaram, ok? Porque depois as pessoas vão saindo. Nós só começamos a perceber que as camas, porque são como se fossem casernas com beliches, só vamos a perceber que as camas começam a ficar vazias, 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 vazias. Não deixa de ser uma experiência com um grande grau de desafio, porque não se fala, porque se medita quase umas boas 200 horas ao fim daquele tempo todo, ok? Uhum. Esses grandes períodos de meditação, acho que o maior são 2 horas e 40 a meditar, sem interrupção, sem se mudar de postura. Portanto, é uma coisa muito desafiante a fazer, só que o resultado daquilo é extraordinário. É extraordinário porque nós saímos dali, à falta de melhor expressão, limpos e Uhum. equilibrados. Limpos Uhum. e equilibrados, limpos porque a comida é vegetariana, limpo porque se vais para lá com vícios, eles acabaram durante aqueles dias todos, e com uma mente completamente limpa e Uhum. equilibrada também, porque a própria Uhum. prática de meditação e o estilo que se está ali a praticar tem um efeito claro no corpo e na mente. Após essa experiência, regresso e avanço para a formação em yoga, como eu estava a dizer, só para pôr aqui uma linha temporal. Formo-me então em mestre de yoga, avanço mais um pouquinho e formei-me também em yoga terapeuta, portanto foi aqui um percurso de quase 5 anos, 5 anos, na verdade 5 anos e qualquer coisa de estudo e prática do yoga, um, até terminar o curso, se calhar há uns 4 ou 5 anos, não, há uns 7 anos, atenção, há uns 7 anos que o curso terminou e que não deu em nada em termos profissionais. Porque Eu sei o que é isso. foi um investimento para É. mim, de mim para Uhum. mim. É claro que eu na altura não sabia, Mas não se perde nada, não é? Só enriquece. Não se perde nada. Alexandra, não sinto que aquela experiência seja uma perca, pelo Uhum. contrário.
eu percebo a função daquilo ter acontecido na minha vida. Continua a ser uma ferramenta que eu uso diariamente, mas que não seja nas práticas meditativas e de Uhum. pranayama, que uso muito. É claro que já não vou ao tapete há muitos anos e já me doem as costas. Já não tenho, se calhar, capacidade para aquilo. Não, e digo porque sempre que tentei voltar a uma prática de asana, portanto, de posturas físicas, eu magoava-me. Havia sempre, passado um mês, o jeito às costas, pronto, mais 2 meses sem conseguir fazer mais nada. Cheguei a ir ter aulas aqui em Almada, Uhum. inscrever-me para ir ter aulas, para voltar outra vez. Magoei-me nas aulas lá e eu disse, ok, não vou insistir com isto, vou ficar com o que é, está tudo bem, as meditações, o pranayama. E aceitei que o yoga foi uma experiência de 5 anos de investimento de tempo e dinheiro, foi bem caro, aquela formação, ascendeu se calhar uns 4.000 euros à vontade, que eu gastei na minha formação enquanto professor de yoga, mas mesmo assim, por mais poucas aulas que tenha dado, que ainda cheguei a dar algumas, não sinto, Alexandre, aquilo que se perdeu ali Uhum. naquele percurso. Pelo contrário, eu relembro aos meus alunos nos cursos de canalização que a meditação para mim é uma ferramenta fantástica para me ajudar a saber o que é que eu estou a fazer quando estou a canalizar. Uhum. Portanto, não sinto que se perdeu ali, seja lá o que for. Mas se calhar, com o fim dessa experiência, depois houve mais formação durante o Covid. Tive a oportunidade de fazer muitos cursos no Art Findlay. No Art Findlay College, não sei se conhece, que é um colégio Uhum. inglês que forma bastantes médios. Aliás, Eu acho que já ouvi falar, sim, sim. todos os médios que vêm a Portugal ou que têm vindo nos últimos anos e que vão para a televisão, são médios que vêm dessa escola inglesa Uhum. de unidade. E eu, enquanto estivemos na época de Covid, todas as coisas que aquilo me chamava, eu tive a oportunidade de os fazer e sim, também aprendi bastante. Nada muito diferente, mas acabei por calcar e se calhar ter mais confiança no que estou a fazer, porque vi muitos médios não portugueses a trabalhar e partilhei, e partilhei com eles e trabalhei com eles também. Portanto, senti que aprendi bastante com aqueles cursos. Mas acho que foi as últimas coisas em termos de formação que fiz. Sou mestre de Reiki, que hoje em dia se calhar não tem Reiki, mas sou mestre de Reiki também, e fiz um curso de terapia multidimensional com a Helena Abiassi já há muitos, muitos anos também atrás. Portanto, foi isto, Uhum. Alexandra. Não foi um percurso como se calhar muitos, que é um facto, vem por um desafio na vida, mas Mas eu bem, cheguei. naturalmente, você também andou à procura e as coisas também lhe chegaram. Portanto, Sempre, era um plano que já vem, não é? Já deve ter. Quando sim, veio para aqui, para este planeta, já deve ter esse plano, já deve ter acredito que sim. planeado isso. Temos plano de vida, que é uma coisa que depois os guias falam muito, que é o tal plano de vida. Uhum. Acredito que sim, que estou bem alinhado, talvez com os pressupostos aqui desta minha encarnação, deste meu plano de vida. Acho que sim, porque a vida dá para viver bem. Eu Uhum. vivo bem, vivo com conforto, vivo em paz, vivo em tranquilidade. Portanto, sinto que aquilo que eu estou a fazer está de facto alinhado. Uhum. E quando olho para trás, quando olho para este percurso, eu acho que não podia ser de maneira diferente. Eu tive trabalhos ditos normais, eu trabalhei em lojas de desporto, em lojas de roupa, trabalhei na H&M há quase 2 anos, se bem me lembro ali no Chiado, trabalhei numa loja de roupa de desporto também na Baixa, que era a Sportagio, que já nem existe. E trabalhei no Banco Santander Tota durante quase 10 anos também, na verdade, que estive ali. Sendo que os últimos três de estar no Banco Santander Tota já se misturavam com a área holística e espiritual. Portanto, em 2012 eu estava a fazer as duas coisas. No Uhum. banco, durante o dia, saía, ia dar grupos de canalização ao Saldanha, depois tinha as consultas ao fim de semana. Portanto, foi ali uma transição, um tempo de transição de mais ou menos 2 ou 3 anos entre sair do banco e começar a fazer todas estas formações na área holística e espiritual e já a dar consultas e depois os cursos também a nível do contrato cósmico. Estou avançando muito rapidamente no tempo e se calhar concluímos esta fase daqui de Uhum. como é que começou, porque também não há muito mais. Há mais ou menos 2 ou 3 anos, está aí para 3 anos, talvez, desvinculando também do projeto Contrato Cósmico. Pronto, o Uhum. projeto ahm, começou a ter o seu caminho, eu comecei a ter o meu e percebemos que a determinada altura, ok, já temos aqui caminhos um pouco diferentes. Foi uma colaboração dos, talvez, 14 anos, eh, Entendi. desde 2012.
até há Uhum. mais ou Sim, menos sim, 2 ou 3 anos atrás, portanto ainda foi uns uhum. valentes anos de crescimento e de aprendizagem, com cursos, muitos cursos que nós demos, muitas pessoas que nós formamos enquanto leitores de registros acásticos, foi um curso que nós demos durante tantos anos a leitura de registros acásticos, depois também a leitura avançada de registros acásticos, onde formávamos pessoas também para dar leituras, tal e qual como nós fazíamos, que na altura havia esta ferramenta que nós recorríamos muito nas canalizações em consulta, que eram os registros acásticos, e de facto, aqui há uns 2 ou 3 anos, os nossos caminhos separaram-se e eu percebi que é mesmo a minha ferramenta de trabalho, se posso dizer assim, já não é tanto todas estas coisas como registros acásticos ou vidas passadas, é os guias. Os guias Exato. espirituais Pois acabaram. é isso também que eu gostava que falasse sobre eu sei que tem vários, não queria chamar serviços, mas ah, dá formação nessas áreas para ajudar as pessoas. Eu acho que é engraçado o que está a acontecer agora é que muitos médiuns e videntes estão a empoderar, isto não sei se é uma palavra portuguesa ou se É é, mais empoderar as pessoas para elas próprias, fazer. não é que você vá perder o trabalho, mas elas próprias, por elas próprias, terem respostas Sim. para questões e mesmo até falar com entes. Toda a gente tem, essa é outra pergunta, eu acho que toda a gente tem essa capacidade, tem é que ser trabalhada. Claro que alguns têm mais, não sei, desenvolvida, ou Sim, já vêm com esse plano de vida certo. Lá na Terra para fazer isso. Mas é engraçado é que está-se a ver, mesmo lá fora, as uhum. pessoas a empoderar as pessoas ditas normais para. Sim, sim, e eu acho que isso não deixa de ser algo com uma evolução natural, se calhar, de nós enquanto humanidade. Eu acho que é, acho que está a dar, há um clique que está-se a passar atualmente. Posso recordar que isto, atenção, isto não é só para alguns, é para todos, em algum nível, mas eu gosto de ser um bocadinho cauteloso, Alexandre, no que concerne Uhum, a isto, é para todos. Porque pode não ser bem assim, não é? E eu acho que uhum, não seja pelo meu trabalho, eu ouço-me falar em planos de vida, eu ouço-me falar que as pessoas vêm fazer determinadas coisas, explorar determinadas coisas por detrimento de outras. Portanto, mesmo que algumas tenham capacidades extrasensoriais, podem estar mais disponíveis, o plano de vida delas pode não ter nada a ver com isso. uhum. Isso não tem nada Exato, a sim, ver. sim, podem vir trabalhar noutra coisa, exato, Ela vai tendo pontualmente ao longo da vida, exato. mas não deixe de sentir que há uma espécie de clarificação, talvez, que esteja a acontecer, Hum, em que a exploração holística e espiritual, sim, está disponível para todos. é, uhum. Isto eu aceito. Agora, dizer que todos vieram para ser médios e que todos conseguem fazer Ah, mediunidade. claro, claro, claro. Eu já dou aulas há muitos anos. Uhum, Quer dizer que já me passaram muitos alunos pelas mãos. E o que eu percebo é que uns vêm de facto para fazer isto e todas as uhum, suas capacidades vão sustentar aquilo. Outros estão só a experimentarem-se, uhum, uhum, sentir e não precisam de criar uma estrutura à volta das suas capacidades, não precisam de dar uma função em direção ao outro, às suas capacidades. O plano de vida não obriga a isso. Então eu percebo que todos nós, talvez em termos de potenciais de plano de vida, sim, a área holística e espiritual pode ser explorada. Mas se calhar, como a Alexandra também estava a dizer, e se calhar trazendo uma outra analogia, todos aprendemos a nadar e todos temos essa capacidade. Mas se calhar nem todos nós vamos nos capacitar de ir às Olímpicas, exato, sim, sim, não é? E claro. eu isto aceito que todos nós, a algum nível, temos uma oportunidade de nos explorarmos enquanto seres espirituais que somos. Uhum, Mas, claro, todos nós a diferentes níveis. Eu uhum, nunca posso garantir a um aluno meu que ele vai ver como eu vejo, ou que a uhum, experiência dele, holística e espiritual, da relação dele com os guias dele, vai ser exatamente igual à minha. Isso não é verdade. Porque ele é um ser individual e os seus guias são seres individuais também. Portanto, eu não gosto de pôr tudo no mesmo saco, porque acho que há níveis das coisas, acho que há diferenças nas experiências que cada um vai ter, holísticas e espirituais, e claramente sim, hum, uns vão querer aprofundar e explorar a sua relação com os seus guias,
uhum, Outros não vão estar para isso. Não vão, não. Começam muito bem, se calhar, mas depois a vida acontece e a ligação não é muito forte, o entusiasmo também não é muito grande e a pessoa continua a saber a sua vida, uhum, a explorar a sua ligação com os seus guias. E está tudo bem com isso. Porque se o uhum. plano de vida dela obrigar, se calhar é como eu. Oferecem-me oferecem um baralho de tarô, ou oferecem-lhe uma É, meditação com o seu exato. guia, e aquilo acaba por ser introduzido na vida da pessoa. Uhum, Acho que essas coisas tendem a ser naturais, por contraste à força. uhum, Ok? Não uhum. sei se respondi ou se me afastei, mas se calhar um bocadinho Não, não, a não. gente Sim, aqui sim, eu estou a da- perceber. da pergunta. E, por exemplo, relativamente, a por exemplo, uma pessoa, conselho que pode dar a uma pessoa, eu sei que tem esses serviços de aprendizagem, e o que é que uma pessoa que tem uma mediunidade desperta, o que é que aconselha e não Certo. sabe o que é que há de fazer, ou vê, ou ouve, e acha, ei, estou maluco, o que é que aconselha É uma excelente pergunta. quem vira, pronto, quem vira este vídeo, o que é que... Sim, é uma excelente pergunta, Alexandre, porque de facto há muita gente que vem à consulta que sentem-se muito perdidas ou desorientadas por Exato. determinado tipo de experiências holísticas e espirituais. E depois, infelizmente, também vejo muitas que ainda chegam mais confusas porque foram à senhora e a senhora disse que não sei o quê e eu agora tenho que ir trabalhar nisto. A melhor forma, na minha opinião, a melhor forma que uma pessoa tem de encontrar algum tipo de conforto em ter estas capacidades um pouco mais latentes é ela tentar dar algum tipo de estrutura, Uhum. associar algum tipo de estrutura às capacidades que tem. E isto, na verdade, vem por uma aprendizagem. Ou eu decido e escolho manter a minha mediunidade, vá lá, descontrolada, não é? As coisas acontecem e eu não sei porque é que acontecem. Elas acontecem, mas eu não controlo quando é que elas me acontecem. Ou eu, perante este tipo de experiências, escolho saber como é que eu aprendo a viver bem com isto. Foi o que eu fiz. Como é que eu aprendo a viver bem com todas estas coisas? Ok? Então acho que a melhor forma que uma pessoa tem é aprender, não é negar as suas capacidades extrasensoriais, não é negar a sua sensibilidade, não é querer não ver. Uhum. Na minha opinião, é precisamente o oposto. É isto está aqui, com que propósito, com que função é que isto está aqui? E nós já sabemos isso se formos estudar. Aprender, seja autodidata, seja com outros, Uhum. como é que eu vivo bem com isto? Uhum. Portanto, acho que não vale a pena as pessoas terem as suas mediunidade, ter a sua mediunidade ou ter as suas capacidades extrasensoriais descontroladas, porque lá está, o dia de hoje, a informação não falta. Não falta, há um boom agora de. Sabe? Ainda bem. A informação está cá por alguma razão e por isso é que Uhum. eu sinto que há uma espécie de função e cada vez mais nós lembramos aos outros, tu também podes fazer. Uhum. E no meu curso, que vai começar amanhã, na quinta Pois, edição do meu curso, conhece os teus guias. uhum. Eu lembro-me de fazer isto exatamente porque sinto que a ligação que eu tenho com o meu guia, ou seja, eu quero dizer isto de outra maneira, Alexandre, eu decidi fazer isto porque sempre vi em todas as consultas que toda a gente tem guias. Nunca me chegou alguém ao meu trabalho, à minha consulta, onde eu não me desse por mim a receber a informação dos guias da pessoa. Não venho mais. Porque se viesse do outro lado eu ia perceber, tal e qual como quando há uma consciência falecida que aparece, eu também sinto que ela é uma consciência falecida, não há cá enganos. Portanto, se a pessoa viesse sem guias, isto ia-se notar, ia-se perceber. E eu nunca vi isso a acontecer. E também no meu estudo, na minha aprendizagem, nunca ouvi o contrário. E como eu já há muitos anos tenho esta relação com os meus guias, com o meu guia de trabalho, com o meu guia pessoal, e porque vejo que são coisas diferentes, guias de trabalho são uma coisa, os nossos guias pessoais são outra, estes são os nossos amigos e familiares espirituais, os outros são colegas de trabalho Uhum. espirituais. E como eu, desde há muito, que nutro estas relações e que vejo a vantagem de seguir os conselhos, as orientações, as intuições que vêm daqui, é que eu decido, não, pera, e já há muitos anos, sabe, Alexandra, foi ideia no contrato cósmico haver um curso em que se conectava as pessoas diretamente aos guias dela, tal e qual como nós fazíamos. Mas isso por alguma razão nunca avançou. Lá está. Quando eu saio dali, é isto, é isto que eu vou fazer, porque sempre foi isto que eu quis fazer. Uhum. E ali nunca aconteceu.
Então aqui aconteceu. Todo este curso é único e exclusivamente a forma como eu, ao longo dos anos, fui fazendo explorar, aprofundar e criar uma relação de proximidade com estas consciências, ao ponto de tomar decisões na minha vida com base no que recebo e aconselhar outros sem qualquer problema, porque confio no que vem dali, Uhum. a minha guia de trabalho. Portanto, eu confio nestas fontes de informação porque vejo em mim o resultado e na vida dos outros. Ok? Então eu disse não. Isto é uma coisa que toda a gente tem guias, então toda a gente tem uma forma de aprender a comunicar com eles tal e qual como eu aprendi. Vamos a isto. Ok? 10 aulas, 10 ideias ali para partilhar com as pessoas de como é que eu vim a fazer. E não é um curso de canalização. Uhum. Eu aqui neste curso eu não estou a ensinar ninguém a Exato, canalizar. sim, sim, sim. Eu estou a ensiná-los a manterem uma relação com uma consciência espiritual. Uhum. E isto traz valia, traz mais valias às nossas vidas. Eu vejo isto, como estava a dizer Alexandra, na minha própria vida, mas também na vida dos outros. Não é à toa que há quase 16 anos que eu faço só isto, os clientes retornam. Uhum. Isso valida o meu trabalho e valida a confiança que eu tenho nos meus guias, Uhum. não é? Ter essa confiança, sim, sim, sim. Eu também queria que me pudesse explicar às pessoas como é que você é sensitivo ou vê no seu terceiro olho ou ouve, como é que é esse processo que está mais desenvolvido em si? Como é que, Sim, se calhar fazendo. ou tem aquele saber, também há aquele saber que vem, mas não sabe de onde, mas É, há eu, esses vários tipos, quando eu não é? estava a falar das capacidades extrasensoriais, elas são os mesmos sentidos que nós temos, vamos dizer assim, mas no plano etérico, num plano espiritual. Mas o ver, o ouvir, Uhum. o cheiro, o paladar, o sentir, a sensação de saber. Não começou assim, mas ao dia de hoje todas essas coisas me acontecem numa sessão. Mas não começou assim. Eu comecei por ser muito mais visual. Sempre muitas imagens, muitas visualizações. Quando eu estou a dizer que vejo coisas de olhos fechados, é como nós vemos um qualquer pensamento nosso, uma qualquer imaginação. Se eu disser a Alexandra, Alexandra, fecha os seus olhos e imagina uma rosa. Isso é exatamente o que acontece comigo quando eu digo que estou a ver qualquer coisa. Portanto, é uma imagem, é uma energia e uma vibração que me chega até mim, que é traduzida em imagem na minha tela mental. Tal e qual como qualquer informação canalizada que me chegue, ela vai-me chegar através do sentido extrasensorial que for mais fácil essa mensagem ser transmitida. Portanto, inicialmente eu via muito e ouvia algumas frases. Ao dia de hoje, 16 anos ou 17 anos depois, já nem sei, é uma mistura. Eu vejo, eu ouço, eu sinto. Muitas vezes eu estou a transmitir alguma coisa, todo o meu corpo se arrepia, por exemplo, em tom de validação àquilo que está a ser dito. Há a visualização, que é ouvir imagens, mas gradualmente, ao longo dos anos, consulta a consulta, prática minha após prática minha, porque tenho uma rotina diária, naturalmente, que sustenta todo este trabalho para o outro, não é? Mas sinto que gradualmente todos os meus outros sentidos extrasensoriais foram envolvidos na mensagem. Portanto, eu ao dia de hoje vejo, sim, tenho a sensação de saber também, que é quando não há nenhuma imagem, não há nenhuma frase, não há uma ideia, mas eu sinto aquilo, eu sinto que aquilo é assim. Portanto, é quase uma Uhum. sensação de saber. Mas sim, foi um processo gradual ao longo dos anos, daí eu recordar a muitos dos meus alunos que querem logo ver com muita clareza e não, calma, tu podes não começar por ver, podes começar a sentir mais, por exemplo. É, sim, sim. Ah, é muito interessante ver este processo depois também nos outros, mas não deixa de ser gradual, ok? Sinto eu que, é claro, cada um é como cada qual, e há pessoas que pode ser muito mais fácil logo tudo ao mesmo tempo, não é? Uhum. Todas, eu vejo, eu sinto, é tudo ativo, há outros que não. O processo pode ser mais gradual, mais primeiro vez, depois sentes. Mas também é muito interessante porque estas dinâmicas, se forem feitas com os nossos guias, acabam por estar a ser feita em colaboração. E às vezes eu quero muito ver. E o guia diz assim: não, ainda não estás preparado para ver, olha, vou-te dar experiências em que tu só vais sentir. Depois estão as pessoas a refilar, eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nada.
calma, calma, o teu processo pode estar a levar a algum lado e tu de repente começas a ver tudo. E sabe, há tantas vezes que isto acontece, Alexandra, em que eu digo ao aluno, calma, olha, não queiras ver, não queiras, esquece lá. Às vezes não estão preparadas para isso, né? Tem que ser uma Às vezes coisa, uma querem tanto mensagem aquilo, gradual, assim, que bloqueiam e aquilo. bloqueiam, pois é. Aquilo está lá, preparadinho para acontecer, mas a vontade é tanta, a excitação, o entusiasmo é tanto, que não se vê nada, não se ouve nada e a pessoa É pensa, o pior. bloqueei. Não, calma, é o processo a Hum, acontecer, não é? Então é interessante, esta coisa das capacidades extrasensoriais, há pessoas que só veem e não saem do ver. Há pessoas hum, que só sentem e não saem do sentir. E está tudo bem para mim, desde que enquanto médium ou canal espiritual, a pessoa consiga transmitir a mensagem, sabe? Isso é o que importa no fundo, o que é que eu digo? O que é que eu digo? Nós temos exatamente. que receber todos de maneira diferente. E eu via isso porque tive a oportunidade de trabalhar muitos anos, 2 a 3 anos talvez, com um colega ao lado nas consultas individuais. Eu Hum, trabalhava com um colega e a pessoa vinha à consulta e nós estávamos os dois a canalizar para ela. E eu recebia de uma forma e o Pedro Correia recebia de outra. Portanto, canais completamente diferentes. Mas quando se verbalizava a mensagem, ela era a mesma, certo? exato, Então, são. importa, na minha opinião, é isto que é como é que eu, com todas as minhas capacidades extrasensoriais, permito que a mensagem flua. O que é que eu estou para aqui a dizer? Uhum. Não é? O que é que eu estou para aqui a dizer? Acho que isto é o mais importante, ou mais a ter em conta, para quem já tem as suas capacidades treinadas e já canaliza, é a escuta ativa. Escuta ativa de si próprio enquanto está a canalizar. Acho que isso é muito importante e eu sublinho muito isso aos meus alunos. É ouçam-se. Olha, gravem as vossas canalizações. E depois ouçam. O que é que vocês estavam para ali a dizer? Ouçam, canalizam. Então é muito importante isto. Já estamos aqui a fluir, se calhar, por uma coisa diferente, Alexandra. Não, não, não. Eu às vezes tenho pensamentos, as pessoas acho que se confundem, que às vezes até estão a receber mensagens, mas pensam que é a pessoa que está a inventar. Porque não tem. Como é aquela voz interior, Exato, porque é uma coisa que acontece dentro de nós. Nós e vamos ouvir exatamente, e aqui, então a é. mensagem é esta. Não é uma experiência, não tende a ser assim. Uhum, Há uma coisa que para mim eu sinto que facilitou esta relação de proximidade que eu digo que tenho com os meus guias, que é eu tenho um momento para estar com eles. exato, estabelecer, pois, é Eu tenho um importante. momento na minha rotina em que me sento e tudo o que vem, pensamento, a ideia, a sugestão, tudo o que vem naquele momento é do meu guia. Eu Uhum, sentei-me e alinhei-me energeticamente com a presença dele. E pergunto, há alguma coisa que eu deva saber hoje? uhum, Há alguma coisa que para mim hoje? Então eu crio um momento, e é isso que eu também reforço muito, por exemplo, no curso que vou dar amanhã, que é a importância do momento em que eu estou com aquela consciência, seja para ouvir alguma coisa ou para não ouvir nada. uhum, Porque eu também tenho esses momentos onde estou disponível para ouvir alguma coisa e não vem nada. Acaba por ser 5 ou 10 minutos em que eu estou ali apenas a respirar. Não chega nada, não vem nada, não... está tudo certo, não havia nada para dizer. Mas o momento esteve ali. Eu estive disponível. E acho que este momento para criarmos uma relação com os nossos guias e começarmos a ganhar confiança no pensamento que vem aleatoriamente. É que ele vem aleatoriamente, mas ele vem com um tom. E é isso que eu acabo ok, de perceber ao longo dos anos, é quando os nossos guias falam connosco, ele não é um pensamento normal, ele tem um uhum, tom. E se nestes momentos, nas nossas rotinas, nós acabamos por perceber qual é o tom do meu guia, eu ao longo do dia, quando ele tiver que dizer alguma coisa, eu vou perceber, espera aí, isto tem um tom, uhum, está aqui a ser dito, que pensamento era este, que vou já escrevê-lo. Ok? exato, Então acho que esta é uma das formas mais vantajosas e talvez fáceis de nós acabamos por treinar a proximidade com os nossos guias e a confiança do que vamos recebendo. Repare que quem trabalha nisto é mais fácil, porque a nossa bagagem de confiança vai sendo construída consulta para consulta com o outro. exato. Não é? Eu Uhum, preciso das minhas experiências holísticas e espirituais individuais
para fortalecer a minha bagagem de confiança nos meus guias, porque isso naturalmente acontece nas consultas. Uhum. Os anos. O que significa que a minha bagagem de confiança está sólida ao dia de hoje. Mas não se começa dessa forma. É impossível começar-se dessa. É impossível começar-se dessa forma, principalmente se eu tiver dois dedos de testa e não estar a orientar alguém sem conhecer quem é a minha fonte Ah, espiritual. sim, sim, sim. Também. É. E você também ensina isso, não é? Acho que também é uma coisa muito importante, é Eu estou a dar outra não forma. é acreditar em tudo o que a gente que nos que vem os sinais, realmente ver quem é Olha, que é, pode ser fidedigno ou não, porque há muita. ainda hoje, se me permite interrompê-la, começo o curso de guias amanhã, mas termino agora em novembro o curso de canalização, da mentoria de canalização espiritual que Uhum. estou a dar, que é uma mentoria de 7 meses, e aí sim eu estou a ensiná-los a canalizar. E ainda hoje tive que deixar uma mensagem no nosso grupo de WhatsApp sobre exatamente essas mensagens que nós recebemos e não sabemos de quem é que elas são e incutem medo. Uhum. Os avisos, alerta das catástrofes mundiais, calma. Ainda hoje tive que chamar a atenção e disse-lhes, retire, não é? Porque uma informação é canalizada que tem que se acreditar cegamente nela. Ok? Portanto, há aqui que separarmos um bocadinho de trigo de joio e termos alguma hum, Discernimento, não é? consciência. Saber realmente quem é que está a canalizar, não é? Eu gosto de ver um aluno meu com algum receio de estar a orientar o seu colega nas suas práticas. Eu gosto de ver isto ao início, porque ele não sabe bem quem é aquela consciência espiritual. Uhum. A passar a informação. Isto é saudável, na minha perspectiva. As pessoas não saberem quem é muito bem, estarem com algumas reservas em passarem a informação. Acho que isto é ótimo. Porque há tanta consciência disponível a dar a sua opinião, é o que não me Exatamente. falta, não é? Portanto, tem que ter aqui uma consciência, um conhecimento quem são os teus guias que trabalham contigo. Tu, o Uhum. médium, quem é a tua equipa espiritual? Acho que isto é bom as pessoas conhecerem e isso só vem de uma relação que vai sendo construída diariamente Uhum. com estas consciências espirituais que nos acompanham. E isto eu sinto que está disponível para todos, pelo menos uma relação com os nossos guias pessoais, que são aqueles que conhecem o plano de vida, o que é que eu andei aqui, o que é que eu vim aqui fazer, quais são os meus potenciais, quais é que não são os potenciais. Eu, pelo menos com estas consciências, acho que sim, todos nós deveríamos desenvolver uma qualquer relação de proximidade com eles. Uhum. E diga-me uma coisa, em relação a você quando decidiu fazer esse trabalho na espiritualidade, a sua família apoiou? O que é que foi, diga, sair do armário, digamos assim, da espiritualidade? Olha, Aqui em casa, lá está ela a falar daquelas coisas. E agora fazer profissão disso, como é que foi? não foi difícil. Não, E a minha mãe sempre só foi. me disse, e a minha mãe só me disse uma coisa: ai, a tua reforma. Agora vais sair do banco, O que é que tu vais vais fazer, sair do banco, filho? enche os bruxos. Falou-me na reforma, falou-me no médico de família. Ai, ai, meu rico filho que vai se perder. Olha, Foi um pouco assim, principalmente com a minha mãe. Estas foram as preocupações dela quando eu disse: mãe, vou-me despedir do banco para ir fazer só isto. ui, meu Deus. Ela ficou alarmada, por acaso ficou, mas nunca nenhum deles, membro da minha família, me desincentivou. Ela só me pedia, Andamento, tu tens cuidado com isso, tu vê lá isso, tu vê lá isso, sempre preocupada com o meu sustento, na verdade. Claro, claro. Dali para a frente, como é que seria? Em termos da família mais próxima, os meus avós, as minhas tias, toda a gente aceitou muito bem, os meus avós, maternos, com algum receio do que eu andava a fazer, principalmente sendo católicos, principalmente a minha avózinha, a minha avó Maria, sendo católica, olhava assim um bocadinho com o que é que eu fazia, mas sempre É, muito. ainda há muito. Ai, isso é coisas. A minha Não deves mexer, é coisas do diabo e ainda há muito isso. receio, ela tinha esse receio do que é que eu poderia estar a fazer, mas nunca o verbalizou. Uhum. Nunca me disse tem cuidado ou nada. Sempre muito respeitosa quando se falava de alguma coisa.
eu também nunca, Alexandra, obriguei ao tema. Eu nunca Hum, coloquei isto como sendo Nunca algo impôs. que falava, que partilhava. Não, era como se era o meu trabalho. Portanto, isto não ia para dentro de casa, nem para a família, era coisas de trabalho. Sempre foi esta a minha perspectiva. Portanto, eu nunca falei muito das consultas, ou dos guias, ou das pessoas falecidas, quando estava com a família. Mas toda a gente sabia o que é que eu fazia e o que é que tinha que me despedir do banco para fazer só isto. O meu avô, hum, materno, brincava sempre, olha, lá vem o bruxo. Pronto, lá vem o bruxo da família, que era as coisas que eu lá visitava, lá vem o bruxo. Lá está. Sempre um bocadinho com receio e desconhecimento do que era, principalmente aqui em relação aos meus avós maternos, porque os meus avós paternos saíram mais cedo do plano físico e já não apanharam tanto esta minha fase de vida, mas os maternos, que também já não estão cá, já desencarnaram, quando se falava nisto era sempre com muito respeito, com algum tom de brincadeira, se calhar também por terem um bocadinho de medo, o meu avô se brincava um bocadinho mais com aquilo, mas nunca fui rejeitado por ninguém. Sim. Pronto. Por trabalhar na área holística e espiritual ou por falar com as consciências falecidas. Nunca, nunca, nunca. Sempre muito respeitosos do que é que eu tinha decidido Uhum. fazer. Naturalmente, de notar que enquanto a família não fez isto, todos os amigos que vieram do tempo da igreja, já nenhum está cá. Pois. Afastado. Isso para eles é, exato, A não tem partir da nada. Não. altura em que eu comecei a sério a fazer isto, quando eu comecei a pôr no Facebook, toda a gente me deixou de seguir, portanto, não houve esta exclusão, vá lá, por parte da família, mas sentiu no meio social dos amigos já de longa data, alguns deles deixaram de entrar em contacto e, por mim, está tudo muito bem, Amigos, não é? amigos como Amigos sempre, como né? sempre, Exato, não. amigos como sempre, não há qualquer problema. Nunca tive problema nenhum, Alexandre, em assumir-me ou em sair do armário, digamos assim, aquilo que são as minhas crenças, as minhas convicções, a minha forma de ver o mundo. Não tenho problema de o partilhar Eu acho que a mentalidade de hoje já é com os diferente, né? outros. Eu acho que evoluiu muito. É. E era isso que eu queria perguntar. Eu acho que vivemos acho que está a haver um. Até o Dan Brown, não sei se já ouviu quem é o Dan Brown, escreveu o último livro dele, Uhum. é sobre a consciência não local e sobre como a consciência não é criada no cérebro. Eu fiquei que o Dan Brown está a falar sobre isto. Exato. Os tempos estão mesmo a mudar. Tá, estão completamente em tempos diferentes. Eu acho, a minha sensação é essa, Alexandra, que eu vou dizer, isto é uma percepção que eu tenho apenas, é que eu acho que já há muito tempo que não vem informação nova. Ela Hum. repete-se de diferentes maneiras. O que nós estamos a ouvir, eu não sinto novidade, eu não sinto novidade, quero ser mais específico com isto. Eu não sinto novidade no que se canaliza hoje em dia sobre o que se canalizava nos anos 80, 90. Não há uma Hum. grande diferença. As palavras, os termos, talvez tenham mudado, mas acho que a ideia é a mesma. Nós somos mais do que este corpo físico que aqui estamos. Sim, então, Não já. estamos sozinhos neste universo. Vamos ver se. Eu sinto, isto é apenas uma percepção minha, que não há propriamente informação nova já há algum tempo a chegar-nos, a nós, humanidade. Ela já Hum. cá está. Eu acho que ela é-nos mostrada de maneira diferente, de época a época, de década para década. Eu acho que a Eu acho informação que é água mole em vem. pedra dura, acho que é o objetivo. Água mole até cá, Tananã, dá para as tananã, pessoas abrirem, tananã. Ah, abrirem as suas cabeças. sabe, e eu também digo isto porque olho para trás e para mim, e o que eu faço hoje em termos profissionais não é diferente daquela bruxa da aldeia a quem se recorria para se ouvir falar ou comunicar com os seus entes queridos. Mas eu acho que antigamente havia muito medo de Mas é se isso que eu estou dizer. a dizer. Hoje em dia a pessoa abre o Facebook, Hoje em e dia, abertamente as pessoas não têm medo de dizerem eu trabalho na espiritualidade. Eu acho que antigamente acho que não era tão, era claro que sim, não era muito possível. fechado por causa da igreja. Eu não podia dizer aqui em Portugal que era bruxa. Pois, Nós tivemos bruxas e bruxos que foram queimados na Inquisição em Lisboa. Portanto, sim, eu não exatamente. poderia fazer hoje aquilo que Não, faço, exatamente. mas não é diferente do que se fazia. Pois não.
sabe, Alexandre, é isto que eu Não, digo. a ideia é sempre a mesma, como disse, sim, sim, sim. O meu trabalho não é diferente daquele Não, não, não. Eu só dos. estou a dizer em termos de aceitação. Então, Fala-se muito mais sobre isso. As pessoas realmente já estão a aceitar, mesmo em termos de experiências de quase morte, de vidas passadas, é um tema que já. a mensagem repete, ou seja, nós, humanidade, nós humanos, não somos só isto Uhum, que temos e que experimentamos, somos algo mais. E essa é a mensagem. Quando eu digo que a informação não se repete, é porque é isso, é porque tudo o que vem e é fidedigno, e vem de fontes espirituais fidedignas, nos diz isto. Vocês não são, uhum, uhum. são mais do que isso. Agora, o que eu sinto é que essa informação é como se fosse um fratal, não é? Ela vai-se. Ok, agora tens esta parte Essa da repetindo, realidade, agora sim, tens sim, esta sim, parte sim. aqui desta realidade, mas o conjunto é o mesmo, é uma só bola de espelhos. Uhum. Uma só Exato, bola de exato. espelhos, não é? Uhum. E sim, acho que os tempos são outros, acho que o tempo está mais rápido, seja lá o que for que isto quer dizer, mas a sensação que eu tenho de tempo é que ele está mais rápido, Uhum. que os acontecimentos mudam com uma forma muito rápida, e isso não deixa de ser também em relação a nós. Nós também estamos a mudar de uma forma rápida. Há muitas pessoas que vêm às minhas consultas, acho que já publiquei isto até aqui há tempos no meu Instagram, uma partilha desta, que as pessoas vêm de facto confusas com as suas experiências holísticas e espirituais. Uhum. Às vezes isto deve-se também à rapidez dos acontecimentos. Ela entra numa experiência e depois tem tanta informação disponível que às vezes a pessoa perde-se. Baralho. Perde-se. Eu não Agita-me. sei o que é para fazer no meio disto tudo. Uhum. Então, acho que há muita rapidez aqui que também tem, não é culpa no cartório, mas proporciona a experiência desta forma, às vezes, um bocadinho desconfortável, a pessoa não sabe muito bem o que é para fazer, mas depois lá está, temos a ajuda espiritual, temos os nossos guias, temos os médios, temos os terapeutas, temos toda a informação que está disponível que acaba, para quem também quer, não é? Ah, encontrar um caminho espiritual com mais Uhum. estrutura. Ok, Hugo. Eu vou pôr depois na descrição do vídeo a sua página, Está bem, muito o grato. seu Facebook, Instagram, para quem Sim, quiser sim, entrar em contato consigo e fazer como eu fiz. sim, 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 grato, claro. E, e pronto, olha, era mais ou menos isto que eu queria falar consigo Ah, muito obrigado. e agradeço-lhe a disponibilidade mais uma vez, Eu, foi muito interessante e, e eu desejo-lhe as maiores felicidades para a continuação do seu trabalho e Muito obrigado. Sim, Alexandre, obrigado e boa sorte aqui para o seu canal. Eu acho que já o subscrevi uhum. também no YouTube. E obrigado e um bem-aja pelo seu trabalho. Que haja mais destas coisas assim É isso, para começarmos a falar mais sobre isto e as pessoas e em português, se- não é? Porque exato, em português. É uhum, exatamente foi por isso. ah, Porque eu, por exemplo, quando faleceu a minha mãe, eu sempre acreditei acredito na vida depois da morte, mas queria encontrar um médium português. Não consegui encontrar. Tive que recorrer a uma médium americana e eu pois, pensei, mas de certeza que há médiums em Portugal. Há pessoas que trabalham na espiritualidade e não se sabe, não se sabe onde ir. Então exatamente. foi por isto, por um dos motivos, que eu É, criei o canal para começa a haver quem algum. quiser, exato, saber que pode contar com estas pessoas. É, claro que sim, em Portugal nós já temos uma grande tradição espiritual em nós, só por sermos portugueses, e de facto ao dia de hoje há bons médiuns por aí. Uhum, Mas sabe o que eu também noto? sim. É que muitos deles podem ser bons, mas depois não se aplicam. Não dão aqui algum espaço. Será que isto é possível para mim, de facto? E Uhum, ir pelo caminho. Outros foram pelo caminho e estão disponíveis. Claramente há pessoas a fazer boa mediunidade, ou se calhar uma mediunidade que é fidedigna, trazendo evidências para as pessoas que o ouvem, de quem estão a trazer. Isso encontra-se em Portugal e espero ver muito mais. Portanto, este seu trabalho uhum. É isso, é é muito isso. bem-vindo, Alexandre. Obrigada, Bem-aja exatamente. também. Obrigado, Também. E tudo bom, está bem, Hugo? obrigado, Alexandre. Grato. Vá, E até fique breve. bem. Com licença. Obrigada. Obrigada.